Seja bem-vindo a mais um episódio do Você Não Pode Sentar Aqui. Hoje, a gente entra oficialmente no clima do Halloween para mostrar uma lista de filmes perfeitos para assistir no dia 31 ou em qualquer dia que você quiser assistir um filme nessa vibe. Eu tô aqui com o João, que já sobreviveu 5 vezes à tentativa de assassinato de um serial killer. Eu tô aqui com a Vicky, que odeia perder a cabeça. E hoje nós estamos aqui com o Matheus, e esse é o nosso primeiro episódio com convidado. Oi, eu sou o Matheus e eu fico coçando as mãozinhas toda vez que eu vou comer. O Halloween pode até não ser uma tradição brasileira, mas o cinema transformou outubro no mês oficial do terror. Nesse episódio, cada um trouxe 3 filmes que representam o espírito dessa data, do body horror ao terror sobrenatural, passando pelos slashers clássicos, o horror psicológico, o terror trash e até o horror social, que faz a gente repensar a própria realidade. Hoje a gente trouxe um compiladão do que a gente gosta. Cada um separou 3 filmes e a gente vai apresentar não só pra vocês, como entre a gente também. Nem todo mundo viu todos. Vocês gostam de filme de terror? Sim. Mas vocês sempre gostaram? Vocês sempre foram fãs? Eu digo que filmes de terror e Jogos Vorazes são meus comfort movies. Ah, então você sempre gostou? Sempre. Eu não. Eu passei a gostar de filme de terror depois que a gente foi no cinema assistir Hereditário e você começou a passar mal. E aí eu fiquei, que legal, eu consigo passar por isso. Só que assim, eu tive que dar uma segurada. O terror, ele é um dos gêneros que mais consegue refletir os medos da sociedade, né? Sim. Não só terror, mas ele consegue refletir a sociedade numa forma mais do que um filme de drama, por exemplo. Ele reflete uma realidade, ele reflete um personagem. Agora, o terror, ele consegue ser um escopo maior para a sociedade mesmo, né? Para os problemas sociais, assim. E ele pode usar de metáforas inúmeras aqui, que a gente... Eu só comecei a gostar depois disso. Antes eu tinha medo, eu sempre fui cagão. Mas até hoje eu não tanco assistir, tipo... Eu tenho 30 anos, se eu acordo de 3 horas da manhã, eu me cubro todo, assim. Eu fico, vai que o demônio aparece. Mas até hoje eu não consigo ver, tipo, atividade paranormal, por exemplo, que depois eu vou dormir sozinha e vou ficar... Eu acho que eu só tenho medo de um filme de terror, que é O Exorcista. Que eu assisti... Sério? Os outros eu não fico com um pingo de medo. Tipo, não consigo sentir medo. Eu acho que de tanto assistir, desde os 10 anos de idade, que foi quando eu consegui começar a engambelar minha mãe pra eu começar a assistir escondido esses filmes. Aí, eu acho que eu acostumei com o negócio, mas é que O Exorcista realmente, eu acho que tem uma vibe que me deixa meio... Assim, sabe quando você fica olhando pra trás pra ver se não tem alguma coisa? Mas eu só assisti uma versão do Exorcista, que é a versão do diretor que tem mais comum nos streamings, né? E ela tem isso no filme, né? Que tem uma hora que fica aparecendo o rosto do demônio. Sim, verdade. Nas outras versões eu vi que não tem, né? Na versão original. A versão original eu assisti na escola. Que escola é essa? Que escolas são essas? Por incrível que pareça. A escola que ele estudou também. Que eu me formei. Teve era uma semana, assim, que era semana de Halloween mesmo. E aí a escola fez, tipo, sabe, uma semana temática, assim, muito doida. E na semana de Halloween, eles deixaram, tipo, passar um filme de terror. E aí eles acharam que seria uma boa deixar a escola mostrar inteira assistir. Garotas de 13 anos, uma garota de 13 anos se masturbando com um crucifixo. É incrível. Não o suficiente, assim, porque quando isso aconteceu, eu tinha o quê? 10 anos. Nossa, não. Então tinha criança menor que eu, crianças menores que eu assistindo também o Exorcista no pátio da escola, num telão gigante, assim, tipo, a escola quase inteira. Porque como era na semana mais saco cheio, muita gente também faltava, né? Então como muita gente faltava, eles passavam o filme. A gente vai separar essa dinâmica por rodadas. Em cada rodada a gente vai trazer um filme aqui com uma temática dentro do terror. E esses aqui são os filmes populares, aquele que muito provavelmente você já viu, mas gostaria de ver de novo.
Hoje eu trouxe aqui o Jennifer's Body, né, Garota Infernal no Brasil, que eu acho que é um filme que ele foi muito subestimado na época que ele foi lançado, mas que hoje em dia é sim muito queridinho, muito amado pelo público. Garota Infernal é um filme de 2009 que conta a história da Jennifer, que depois de um ritual que dá errado, ela se transforma numa espécie de demônio faminto por sangue. Mas ela prefere atacar só os meninos. Ele subverte os clichês do terror adolescente e traz um humor ácido, críticas ao sexismo. Tem uma das duplas mais icônicas do gênero, que é a Megan Fox e a Amanda Seyfried, né? As queridinhas, assim, da época. Elas são duas atrizes que estavam ali bombando ali em Transformers, em Mamma Mia. Acho que a Amanda Seyfried fez, sei lá, trocentos filmes na década de 2000. Então não posso dizer só o Mamma Mia, mas é que o Mamma Mia é um dos meus favoritos. Mas o Jennifer's Body envelheceu muito bem pelo fato de que ele encontrou seu público depois de muito tempo. Quando ele foi lançado, o marketing dele foi todo para um público masculino. Porque eles tinham a Megan Fox ali, aquele sex symbol. E era, sabe, para que homens fossem olhar aquilo e comprar. Mas quando a gente tá falando do público mesmo, pra quem ele deveria ser, seria pra garotas jovens. Isso é algo que as garotas jovens querem ver, e não os caras querem ver. Eles vão lá, ai, mas ela mata homem, ai, que lacração, sabe? E é por isso que ele não foi um grande sucesso na época dele. Esse filme me lembra muito da trilha sonora dele, porque ela passava muito na TV aquela música New Perspective, e por ele ser, acho que de 2009, né? Ele me lembra bastante o primeiro filme de Crepúsculo, porque eu associo com a trilha sonora de Crepúsculo também. Cheio de Paramore, cheio de... Inclusive, eu descobri esses dias numa entrevista da Hayley Williams que a música dos créditos era pra ser do Paramore, mas aí o membro da banda que era crente falou, tipo, ai, não dá, esse filme é muito demoníaco pra gente. E a música acabou indo pro Hole. Inclusive, a música é muito boa. Que loucura, né? Paramore é uma banda gospel e a gente não sabia. Inclusive, todos os outros membros não sabiam, só o Josh Farson. Eu lembro de quando saiu esse filme e, de fato, parecia só que era só mais um filme podrão, assim, sabe? De terror barato. E não, ele é bem interessante mesmo. E eu lembro que, assim, muita gente tinha o DVD pirata desse filme. Verdade, Tinha. verdade. E, tipo, as pessoas emprestavam, sabe? Nossa, não, você tem que ver. Eu comprei eu comprei numa banquinha, porque eu morava no... Duas pessoas que ganharam troco em bala aqui. Eu tinha acabado de mudar pra cidade que eu moro hoje em dia, que é uma cidade pequena. E aí no centro da cidade, às vezes tinha, assim, umas feirinhas, alguma coisa assim, com o pessoal vendendo. E aí eu comprei o DVD de Garota Infernal. Garota Infernal, assim, DVD de Garota Infernal. A minha mãe, mas você não tem idade pra ver isso, não. O meu é um filmeco, né? Não é um filmaço, assim. Ele é um filme ok. Ele é um filme pra você ver na TV, né? Tranquilo, não prestar muita atenção. E eu vi no cinema. E Abigail. Cara, Olha aí, eu no gostei cinema. a ponto de querer parar tudo e prestar atenção. Você tá subestimando o seu... Não é um filmeco, né? É galera? porque Pelo a amor de Deus. Abigail, ela serve muito Kant, né? É. E ela é uma criança maligna, pô. Eu adorei. Não, comparado a outros aqui dessa lista, ele é, né, o mais... Mas enfim, Me conta. eu gostei dele porque mesmo ele não tendo essa grande pretensão, né, de ser um filme mais cabeça, assim,
ele é bem expositivo, ele não tem nada ali de subtexto, mas é interessante porque ele pega algumas coisas clássicas, assim, né? Bem clichês, que é, por exemplo, o grupo, cada um tem a sua funcionalidade ali dentro da organização criminosa. Tem a hacker, tem a médica, tem o músculo, tem o motorista para fazer a fuga. E o que eles têm que fazer como missão? Sequestrar a filha de um chefão criminoso. E acontece que, na verdade, a garota é uma vampira de séculos de anos. E, na verdade, eles que ficam presos com ela, né? Durante a noite toda. Descobrindo que, sim, vampiros são reais. Caso você não saiba, é uma verdade. Vampiros existem. A ficha deles caindo quando eles descobrem, tipo, ela é uma vampira. E aí ela cai em todos os clichês também, tipo, não pode se expor ao sol, e alho repele ela. É muito doido, é muito bom. E eu adoro a atriz principal também, a atriz que interpreta a Abigail, porque eu conheci ela no filme de Matilda, do musical Matilda. E eu tinha achado ela uma criança muito expressiva, né? Uma ótima atriz mesmo. Eu chorei horrores assistindo Matilda. Só que quando eu vi ela nesse papel, eu fiquei, gente, impagável. Perfeito. Eu fui ver porque eu sou parte do fã-clube Mundinho Catherine Newton, né? Então, eu fui ver, tanto que na minha lista quase ficou Lisa Frankenstein, do tanto que eu gostei também vendo Lisa Frankenstein. Eu adoro ela. Mas a Abigail... Eu fui ver por causa da Melissa Barreira mesmo. Olha aí. Cada um com seus motivos, né? Viu? Não tá errado. Eu também iria só por ela. Mas é que realmente o elenco todo era muito bom, né? Sim. Então a gente tem a Catherine Newton, que é maravilhosa. Tem outros filmes dela que eu gosto também. Tipo, além do Lisa Frankenstein, eu gosto muito do Freaky, que também tem essa pegada meio pânico e tal. Mas também tinha... Ai, meu Deus, o moço do Euforia, que ele faleceu um pouco antes do Cloud. Nossa, verdade, eu tinha esquecido. Sim. Sim, ele faleceu pouco antes do filme ser lançado. Ele faleceu quando o filme já estava em pós-produção, né? Triste demais. E quem mais que tá nesse elenco? Tem o Dan Stevens. Sim. Tem o Gus Fring, que faz o cabeça da organização criminosa, ali, parte do sequestro. E é um filme bem interessante, assim. Ele não é... É um filmeco, né? Não é... é divertido. É divertido. Tá subestimando ele. Ele é divertido. Tipo assim, ó, realmente, ele não é um filme, assim, nada demais. Mas ele é um filme divertido, legal pra assistir. Gosto, eu acho ele bacana. Assim, não é o tipo de filme que nossa, mudou a trajetória da minha vida. Mas ele é bem bacana. Não é um filme que vai mudar. Mas a gente também precisa de um pão e circo às vezes, né? Claro que precisa. A gente precisa dar risada também. Precisa dar risada, exatamente. E se eu não me engano, assim, uma coisa que na época eu achava era que talvez eles pudessem esconder um pouco na divulgação que a Abigail era uma vampira, pra ter essa virada só depois de ver o filme. Mas também não ia ter como vender o filme sem dar esse spoiler. Mas eu acho que seria incrível se, tipo, você vai assistir e descobre que é um filme de vampiro. Eu assisti sem saber nada. O Matheus colocou pra gente ver. Ele não me contou nada. E eu já assisti sem saber nada. Então eu realmente fui esperando o filme de assalto. E descobri que era um filme de vampiro. E aí eu fiquei, a menina é um demônio? A menina é um vampiro? Ele é! Eu fiquei, cara, você não me avisou que era um filme de vampiro. Assim como Pecadores, que eu fui saber depois que era um filme de vampiro. Eu fui assistir qualquer coisa. O filme que eu trouxe para essa rodada é o Nós, de 2019, que foi dirigido pelo Jordan Peele e com certeza é um dos meus filmes favoritos da vida. Ele conta a história de uma família que vai passar um final de semana na sua casa de praia e a Adelaide, que é a mãe da família, ela começa a reviver alguns traumas estranhos de quando ela era criança. E o que parecia ser uma invasão domiciliar, ela se transforma em algo bem mais perturbador.
porque os invasores, eles são cópias dessa família. Nós é um filme de terror sobre identidade e privilégio e os monstros que nascem quando a gente finge que o outro não existe. Muita gente considera Nós um dos filmes mais fracos do Jordan Peele, mas eu discordo totalmente, porque é um dos meus filmes favoritos desse diretor, até mais do que Corra. Eu acho um filme incrível. Por causa desse filme, eu me sinto honrado em viver na mesma época que o Jordan Peele. De verdade, tô falando sério. Pra mim, ele é um filme que ele representa da forma mais pura o que o horror e o terror eles representam. Que seria um espelho do que a sociedade esconde. Porque esse filme ele fala sobre minorias e pessoas que vivem à margem da sociedade, sobre medo do outro. Eu gostei bastante quando assisti. Eu gosto muito do plot twist, não vou falar, né? O plot twist a gente vai esconder. A gente se contém, porque eu quero que as pessoas se surpreendam também. Mas, mais uma vez, entra pra lista de filmes que Esse eu tinha visto o trailer. A gente chegou a ver o trailer quando a gente foi no cinema assistir A Morte Te Dá Parabéns. E aí só passou, assim, como A Morte Te Dá Parabéns é mais comédia do que terror sim, mesmo. Principalmente o 2, Eu não tava esperando... Sim, e foi o 2 que a gente foi ver no cinema. Como a gente foi, né, assistir esse filme, eu não esperava que todos os trailers fossem de filme de terror, né? Embora seja um filme da Blumhouse, eu não tava preparada pra isso. E aí, quando começou os trailers, a gente viu esse, eu fiquei tipo, eu me caguei só de ver o trailer. E aí, a gente foi assistir, eu também gostei muito. Eu achei ele muito interessante. Lupita Nyong'o, não tem um dia que ela não entrega tudo de si, né, num papel. Todos os papéis dela são incríveis, impressionantes. Ela é uma atriz fantástica. Eu considero a atuação da Lupita nesse filme aqui, as duas atuações dela, né, tanto a da Adelaide quanto a da Red, que é a cópia dela, é uma das melhores que eu já vi no cinema. Eu tô falando sem brincadeira. E me revolta lembrar que por conta desse filme ser um terror, ela não foi indicada a nada no Oscar de 2020. Eu fico revoltado, juro pra vocês. Sempre que eu lembro, me dá uma vontade de... Ai, terror no Oscar é um tópico sensível, viu? Porque pra mim, tem muito filme de terror que deveria levar alguma coisa e não levou nada, né? Muito me surpreendeu o Nosferatu ter sido indicado em algumas categorias, mas foi tudo nas técnicas, Mas é né? porque Nosferatu também ele é um clássico Classicão. de terror, Sim, né? E a academia vê com bons olhos os filmes que ela já não precisa mais julgar, né? Que a história julgou. E o terror no Oscar, ele é meio mal visto porque ele não é um drama clássico, né? E ele não é uma comédia. Tá aí a Substância como prova esse ano. Tipo, tava concorrendo a 8 categorias e saiu com um Oscar, venceu uma só. E outro detalhe, assim, desse filme que eu gosto muito é a simbologia. Porque cada detalhe parece um aviso de algo que tá prestes a acontecer ou que tudo vai se conectar com o plot twist que a gente tem no final, né? Não sei se vocês já reassistiram. Eu tava reassistindo essa semana e tem vários coincidências, assim, ao longo do filme. Tipo um relógio marcando 11:11, 11:11. Ou uma bola caindo exatamente numa estampa de bola, assim, exatamente do mesmo tamanho, sabe? Tem várias coisas, assim, que vão se alinhando, que vai mostrando... que talvez fecha no plot twist lá do final. São signos visuais, né? Pra gente ter o entendimento completo, né? Do plot twist no final. Eu acho bem interessante quando os filmes fazem isso. Eu gostei bastante nele sobre quando eles descobrem, né? Que eles se atacando. Mas, nossa, imagina, você tá do lado da sua casa, tem alguém querendo invadir... Aí você fica, não, fica aí, é tu. O pai da família, né? Ele é um ator muito legal. E aí ele é todo carinhoso, assim, né? Ele é um pai de família bem carinhoso. E aí ele decide que ele tem que defender, naquele momento, a família dele. Aí ele sai e ele começa assim, e aí? Você quer loucura? Você tá doidão? Pra tentar intimidar a pessoa que tá invadindo a casa. Ele convence ameaçador no outro personagem. E nessa cena ele fica... É engraçado até, porque ele tá se fingindo, né, de ameaçador. Ele é muito sem noção, né? Acho que os momentos de comédia do filme são ele. E, assim, tem uma parte de uma frase que eu lembro muito, que sempre... que ele pergunta pra Red, né, que é a cópia...
mas quem são vocês? E ela fala, ué, nós somos americanos. Eu acho que essa frase meio que exemplifica do que o filme tá falando, né? Exatamente. E tem a Elizabeth Moss nesse filme, né? Eu acho que eu fiquei surpresa de ver ela também. Ela tava no trailer, mas eu fiquei tipo... E assim, ela tá em pouquíssimas cenas, mas as cenas que ela faz junto com a Lupita também são incríveis. Ela sempre tá bem, né? Apesar da cientologia. Deixa abaixo. Eu não sei se comento, viu? Bom, pra essa rodada eu trouxe The Rocky Horror Picture Show. Em The Rocky Horror Picture Show, a gente tem um casal conservador que o carro quebra no meio do nada e eles precisam buscar ajuda. A coisa mais próxima que eles acham é um castelo habitado por algumas figuras extravagantes e um cientista super fora do comum. Ele mistura musical, comédia e horror. E o filme se tornou um ícone cult, um símbolo de liberdade, identidade e celebração da diferença. Justamente pelo fato de que ele abraça muito o ser diferente. Ele celebra muito a diversidade e a sexualidade, né? É um filme divertido, colorido, sexy, expressivo. E ele tem muitas referências, assim, na cultura pop hoje em dia. Ele se tornou um clássico muito amado. Qual que é a sua música favorita no filme? Eu acho que é Touch a Touch Me. Ok. E a sua, João? Hot Paturi. Incrível! A minha era essa daí também, então vou mudar. A minha é da abertura. A da boca? É. Essa é muito boa. Eu gosto da do final, que é a mesma, mas é com outra letra. Mas eu gosto também o fato de que eu conheço Rock Horror porque Glee fez um episódio especial de Rock Horror um dia. Super dentro do tema, que a escola super faria. Exato, exatamente. Na escola da Vitória que passou Exorcista pra ela criança, faria. Eles fariam Fariam, isso. né? Eu acho que esse filme, ele é muito interessante porque ele é um musical. Ele é um musical, só que ele é um musical... Não sei como eles dividem isso no musical, né? Mas tem aqueles musicais clássicos da Broadway, que as pessoas... Contam a história por meio da música. Isso, e esse daí, as músicas complementam a existem história. ali numa história. Só que a história mesmo é meio super maluca. Ela não tem que fazer sentido. Ela tem que ser só divertida. E ela te diverte muito. Ela é tipo um compiladão de clipes fodas, sabe? Tem uma música dele que é clássico. Eu assisti umas 3 vezes esse filme e eu não faço ideia por que tem essa música. Que é a da dança. Que é tipo Time Warp, alguma coisa assim. Sim, e eles sim. ensinam a dança tipo Ronald McDonald, Sim, sabe? It's just a jump to the left. É que era pro TikTok. Put your hands on your hips. Então... Ele ensina a dancinha. Mas é isso, é essa graça, sabe? O lance é que ela é muito famosa. E o Rocky Horror, ele se tornou esse fenômeno cultural, popular também. Não só pela questão, né, de abraçar a diversidade e tudo mais. Ele era muito à frente de seu tempo. Mas ele também se tornou uma tradição de Halloween, né? Nos países de língua inglesa. Onde as pessoas vão fantasiadas de seus personagens favoritos de Rocky Horror e vão ao cinema assistir ao filme e cantar junto. As versões são sing-along, e aí a galera jogando pipoca pro alto. É uma zona, assim, que eu, como... Ele era um filme à frente dos nossos tempos. À frente dos nossos tempos, exatamente. Voltando no que a gente tava falando, eu acho que o roteiro dele não é o ponto principal. Eu acho que o conceito dele... seria mais fazer aquela... meio que uma homenagem, ou pegar emprestado alguma coisa dos filmes mais trash, assim, sabe? De baixo orçamento, e transformar isso num musical e falar sobre gênero, falar sobre sexualidade, sobre várias outras coisas. E, se eu não me engano, ele é o filme que tá há mais tempo sendo exibido no cinema. Não sei se vocês já viram essa informação. E ele vai voltar a ser exibido agora no Brasil. Sim, que legal. estarei lá.
Mas, assim, a introdução de Rocky Horror na minha vida foi através de Glee, e não poderia ter sido diferente, que era uma série que falava também sobre diversidade, aceitação, sexualidade, e quando eu tava crescendo, né, foi algo muito marcante. Então, um ligado com o outro faz total sentido pra mim. Vocês já assistiram o remake desse filme? Existe? Que a É o episódio de Glee, né? Não, que a protagonista é a Victoria Justice e o personagem do Tim Curry é a Laverne Cox que interpreta. Vocês nunca assistiram? Eu não fazia ideia que existia. Existe. Sério? Aham. Nossa, abre uma nova aba aí, Vitória. Vamos pesquisar um cartaz disso. Foi assim que eu Nossa. conheci esse filme, por causa do remake. Nossa! Eu achei que você teria conhecido esse filme por causa de As Vantagens de Ser Invisível, que também era um... Também, mas eu acho que, tipo, a primeira... Eu conheci As Vantagens de Ser Invisível, mas eu acho que eu fui querer assistir porque eu assisti o remake. Nossa, que loucura, tem um remake. Meu Acho que é de 2015, 2016, não sei. 2016, acabei de pesquisar aqui. Aí a Victoria Justice é a Janet. Gente, que loucura. Ele é de época? Ou não, é tipo, eles têm celular? Eu acho que ele é de época. Não sei que diferença isso faz. Ele é de época, mas ele foi um filme feito pra TV, sabe? Ele não é um filme assim... Ah, sim. Tá, agora faz sentido. Eu não sei se vocês já viram aquele Grease também, o remake. Já, então, já é tipo vi. aquilo. Quê? Tá, não, Tem um é a remake versão mesmo. ao vivo. É como se fosse a apresentação de teatro passado ao vivo. Agora, entendi, agora faz sentido. Tá. Agora faz sentido. Que nem o Grease. O Grease fez o Grease Live, onde eles fizeram a apresentação ao vivo, transmitida na TV. Entendi. Agora faz sentido pra mim. Agora sim. Ah, tá. A Victoria Justice... Ó, tô julgando aqui, eu julguei quando você falou da ideia, mas agora que o formato me veio à cabeça, a Victoria Justice daria uma ótima Janet. Não sabia que isso existia, eu vou procurar essa versão depois pra assistir. Eu gosto de uma trecheira, vou dar uma chance. Eu vi o episódio de Glee, cara, como pior que o episódio de Glee de Rock Horror pode ser. Não, incrível, o episódio é incrível, tá? No episódio de Glee, eles não Bom. chegam a fazer essa apresentação, né? Eles fazem pra eles mesmos. É, fica um negócio pra eles. Eles gastam todo o orçamento com figurino, com cenário. Aí deixa as líderes de torcida aí sem pompom por mais 6 meses, mas tá aí, ó. A merenda é gelo, sopa de gelo, porque eles tiveram que explodir um cenário da apresentação de quarta-feira que eles fizeram só pra ensaiar. Mas eu gosto de todas as versões, representações e referências na cultura pop que tem pra esse filme. Era inevitável que eu fosse ver e amar, né? Inclusive tem o clipe recente da Sabrina Carpenter, né? Que ela faz uma referência a Rocky Horror. Uma referência não, o filme todo. O clipe todo é baseado. O clipe todo é baseado no filme. Eu achei muito legal. Agora sim a gente tá falando de um remake também, né? Que é A Mosca. Porque na década de 50 existia o filme A Mosca da Cabeça Branca, que é o título em português aqui no Brasil. E é um cientista louco que vira uma mosca. Nesse, da década de 80, o Cronenberg ele traz esse remake em que um cientista louco vira uma mosca. Ele inventa uma máquina de teletransporte. E ele fica se teletransportando, né? Ele fica se teletransportando, ele fica viciado naquela invenção dele. Só que em um dos momentos entra uma mosca. E aí quando as moléculas dele se quebram e são remontadas na outra ponta do teletransporte, a mosca se funde a ele, né? Ao DNA dele. E isso daí vira um inferno na vida da namorada dele, que é a Dina Davis. Coitada. É, a mãe do Stuart Little. Ela é tão linda. Ela não devia estar passando por isso. E o Jeff Goldblum, que é o cientista louco, ele começa... É o Jeff Goldblum que vira mosca? É o Jeff Goldblum nu que vira mosca. É ele peladão, pô. Gente, ele é o pai da Rachel Berry. Eu, cronicamente viciada em... Ele é o Mágico de Oz, não é? Ele é o Mágico de Oz. Muito da filmografia do Cronenberg lida com ambições humanas, né? Ele é muito conhecido, inclusive, pela Mosca, né? Principalmente pelo body horror.
Só que é até um jeito... Claro, né? As piadas do Rick and Morty são bem engraçadas, mas é até um resumo injusto com a carreira dele. Eu sou um grande fã. Eu adoro todos os filmes dele, que eu já assisti. Tem alguns que eu tenho muita curiosidade de ver e são difíceis de encontrar aqui no Brasil. Mas ele consegue lidar muito com os sentimentos humanos. E assim, ele com certeza conseguiria fazer um filme de terror incrível sobre o quanto a gente gosta de ver espinho e cravo sendo espremido na internet. É mais ou menos isso, assim, sabe? Eu assisti esse filme com o meu irmão quando a gente era criança. E cada Bem vez adequado, que eu assisti esse filme de novo e de novo, ele aparece elementos mais, assim, né? Você começa a ter um entendimento maior sobre ele. É até mesmo uma tragédia de Narciso, assim, né? Ele fica tão encantado com a própria criação dele que ele não percebe que ele está virando um monstro. E ele, de fato, vira um monstro. Ele começa a cair a orelha dele, a trocar de pele. E ele começa a guardar isso, assim, pela casa. E ele virando um monstro. E você aprende tudo sobre a biologia da mosca, né? Como, por exemplo, ela faz a digestão fora do corpo. Então, ela vomita. E ele passa a vomitar em cima do alimento que ele vai comer para depois ele comer. Ai, não. Eu acho que é até uma vergonha eu falar isso, porque eu sou muito fã de filme de terror, mas eu nunca vi esse filme. Eu acho que eu deveria ver, né? Assim, uma dúvida que eu tenho é: ele vai virando uma mosca no tamanho de um ser humano, ou ele vai virando uma mosca no tamanho de uma mosca? Não, a mosca vira um humano, né? Um humano de 2 milímetros de tamanho. Mas o Jeff Goldblum, na versão da década de 50, ele vira um homem fantasiado de mosca, né? Ele vira, tipo, o dengue da Xuxa, sabe? E nessa daí... Eu pensei na Mari Krieger vestida de mosquito da dengue. Isso. E aí, é basicamente isso da década de 50. E aí o Cronenberg atualiza pra não. Ele sofre uma transformação corporal pouco a pouco. Ao longo das semanas, a namorada dele vai preocupadíssima lá ver se ele tá vivo. E aí ele tá perdendo os dentes, porque ele tá se transformando numa mosca e mosca não tem dente. E aí ele está caindo a orelha dele porque mosca não tem orelha. E aí, aos poucos, ele vai se transmutando numa mosca com pele humana, sabe? Porque porque ele não troca, tipo, ele não se transforma, o corpo dele vai se transformando. Vai mutacionando, assim, de uma forma asquerosa. O filme que eu trouxe pra essa rodada de clássicos, com certeza, foi Pânico, que é um dos meus filmes favoritos também. Eu acho que explicar a história de Pânico é até um pouco redundante, né? Porque muita gente conhece, é uma história extremamente simples, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Depois de uma série de assassinatos que chocam uma cidade pequena, a estudante Sidney Prescott, ela se vê no centro de uma caçada brutal conduzida por um assassino mascarado que é obcecado por filmes de terror. O filme ele mistura metalinguagem, humor ácido e também violência gráfica. E basicamente, Pânico, esse filme reinventou o slasher ali na década de 80. Era um gênero de filme assim, que modéstia à parte, é um dos meus gêneros favoritos do cinema de terror. Mas ele tava meio esquecido ali na década de 90 e Pânico meio que ressuscitou esse gênero de filme. Eu particularmente gosto muito da franquia Pânico. Por incrível que pareça, eu comecei pelo Pânico 5. Eu assisti com a volta, né? Eu peguei a volta da franquia e tinha o Jack Quaid. Então eu falei, é o Jack Quaid, eu posso confiar. Vamos ver ele morrendo de novo? Vamos ver. Ele sempre me engana. Esse pamonha, ele sempre me engana. Ele tem essa carinha de, como eu sou bobinho. E aí ele sempre me engana. Então, nunca suspeito dele em nada. E todos os filmes ele me decepciona. E aí, o que aconteceu? Eu assisti esse, depois eu assisti o 1, 2 e o 3. Depois passou um tempinho, eu vi o 4. Aí tinha lançado o 6, né? Então eu vi tudo fora de ordem. Tudo.
Aí, acho que depois de um tempão, assim, eu peguei pra assistir tudo em ordem e realmente eu gostei bastante. Mas, Pânico é um dos filmes de terror, assim, quando você pensa, tipo... Pense num filme de terror. É o que vem na É sua muito cabeça. icônico, Pânico! né? É muito icônico. Teve uns 3 programas de TV que usaram a fantasia do Pânico. Sim. Aham. E tem uma paródia Sabe? também. Tem a paródia, Tem. Todo Mundo em Pânico é incrível. E ele mesmo já era uma sátira do Sim, gênero, né? Sim, ele Porque já satirizava. é que o 6, ele não é tão sátira assim, né? Ele não é tão uma metalinguagem, assim. É que eu mas acho que o 6, ele passa mais pro tom de homenagem do que de sátira. Mas que ele os era outros uma tinham. sátira de gênero, Uhum. né? Só que ele é um filme tão bom que ele virou ícone do gênero, né? Sim. Do assassino mascarado. Pânico, eu falo desse filme de uma forma bastante pessoal, por quê? Porque foi o primeiro filme de terror que eu assisti. Então, assim, todos os anos, em outubro, eu assisto os 6 filmes. Antes era só 4. Os 6. E semana passada, eu reassisti no final de semana os 6 filmes. E eu posso dizer que tem filmes que não são muito bons, tipo 3, tem. Mas até os que não são bons, são bons também. Eu diria isso também. O 3 foi o que mais me decepcionou, assim, porque nada muito demais acontece. Mas acho que o 4, de início, ele não me pegou. E depois eu olhei, parei e pensei nele, assim. Fiquei, não, ele é realmente muito bom. É que o final dele é incrível. Eu acho... Nossa, Sim. não vou dar spoiler, mas... O final dele é muito bom. E ele marcou também. Acho que ele foi marcante o suficiente pra franquia. Então, acho bem bacana. Mas qual é o seu favorito da franquia? É o primeiro? What's your favorite scary movie? Não, eu juro que eu não mandei ninguém ir aí atrás de você depois de responder essa pergunta. Nem esse cara mascarado. Nem esse cara mascarado que tá atrás de você. Mas o Pânico, eu acho que ele deu uma sobrevida pro gênero tão grande que ele virou, de fato, o expoente, né? Sim. Depois dele vieram trocentos filmes iguais de assassino mascarado. E aí depois, quando o gênero cansou, ele já com suas... ele ainda trouxe agora, depois dos 6, né? Dos 5 e 6, ele trouxe de novo um resgate a isso, né? Respondendo a pergunta da Vicky que eu não respondi, Não respondeu. o meu favorito... Eu não consigo escolher um, tá? Os meus favoritos eu acho que são o 4 e o 5, tá? São os que eu... É que assim, o 5 foi um resgate da franquia depois de bastante tempo sem filme, depois que o Wes Craven morreu. E daí tem uma parte que eles fazem uma festa lá pra um personagem que chama Wes, que morreu também, e que aparece lá, For Wes, daí eu chorei. Foi aquela coisa de fanservice, sabe? Pra quem é fã da franquia. E depois desse filme, nos anos 90, vieram vários. Teve Lenda Urbana, teve... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que inclusive é do mesmo roteirista. E eu acho um lixo de filme, desculpa. Mas assim, eu também vejo dessa forma. Lá em 2022, quando teve o Pânico 5, veio mais uma grande leva de slasher. Teve X, teve Pearl, teve... agora teve também o... Ai, meu Deus, como que é o nome? Eu sei que vocês fizeram no verão passado de novo. Teve... Aquele do Dia dos Namorados também, teve vários. Então, tipo assim, é um gênero que ele vai e volta, né? Sim. Mas eu particularmente gosto do slasher, mas acho que ninguém fez como Pânico mesmo. Assim, de ter uma franquia tão consistente que raramente um filme é ruim, eu acho que não, né? Acho que não teve nenhuma. Tipo assim, eu gosto de Halloween, mas eu sei que o primeiro é bom e o primeiro de 2018 é bom. O resto, taca fogo. Você não gosta do H20? É que assim, eu gosto do H20, só que depois, a sequência do H20, eles meio que desmentem o final do H20. Daí eu pego um ar com isso. É uma coisa no Halloween, né? Eles tipo assim, então, lembra do outro filme? Esquece tudo. É só o original é o que existe. Uma franquia com vários 12 reboots. que tiveram. A gente vai pedir pra você esquecer todos os outros.
Que Agora ela saudade é irmã dele. Ela não era a babá, ela é irmã. Agora ela não é, ela era prima distante. Eu acho que o 3 do Halloween é um filme que não é sobre essa história, sobre outra história que eles tentaram fazer, tipo, como se fosse uma série episódica, assim. E é uma zona, mas eu acho que Pânico é uma franquia de slasher que ela tem um canon ali, ela tem uma coisa que é uma história, né, que não fica se desmentindo toda hora, né? Além do porque é sempre um assassino novo, né? Sim. Então, eu lembro que eu assistia a série da Netflix do Pânico. Ah, é verdade. Eu também assisti. isso. Você me desbloqueou uma memória agora que essa série Então são existe. duas pessoas que Isso. assistiram aqui no Brasil. Olha só que incrível. Eu assisti a que satirizava tudo isso, que era o Scream Queens. Que ele era muito, muito bom, de verdade, nas piadas. Eu não cheguei a assistir a segunda segunda é temporada, horrível. mas... Que é a melhor. A segunda é horrível. Sério? Não, A primeira, segunda é a melhor. primeira que é incrível. Eu amo Chanel Não, Owens. a Chanel segunda- Halloween é muito bom. A segunda, então, como que você não gosta da Chanel Halloween da segunda? É muito melhor. É tudo que dá certo na primeira temporada, eles melhoram. E aí ele tem dois mundos meus, né, colidindo, que é o Ryan Murphy, que é o escritor de Glee, e tem os slashers, que eu gosto. E tadã, fez. E é muito bom. Gente, a cena da Ariana Grande sendo assassinada, né, a Chanel, ela era número 3 ou número 2? Acho que é number Acho que three. era número 3, né? A Chanel número 3 sendo assassinada, ela respira, tuita e morre. Ai, incrível. Isso é tão... E tem umas coisas Auge. muito aleatórias de Scream Queens que eu lembro, tipo, do nada. Tipo, a Taylor Swift surda. A Taylor Swift surda. E pra essa última rodada, eu trouxe Hereditário de 2018. Que foi um trauma cinematográfico pra mim. Porque eu fui assistir no cinema e foi o primeiro filme de terror que eu decidi ver no cinema. Porque eu falei, não, agora eu tô crescendo, né? Vou ver um filme de terror, yes! Péssima escolha. Não porque o filme é ruim, mas porque eu não tava preparada pra ele me assustar tanto. Hereditário conta a história de uma família, né, que após a morte da matriarca tem alguns segredos sombrios que começam a vir à tona, revelando um legado de horror que atravessa gerações. Ele foi dirigido por Ari Aster e foi o primeiro filme dele que eu cheguei a assistir. E é um estudo de luto, trauma, colapso da sanidade, trauma geracional. E ele meio que redefine o terror psicológico contemporâneo mesmo. Eu acho ele uma experiência, assim, que é ame ou odeie. Eu só conheço pessoas que gostaram muito ou que odiaram o filme, acharam ele uma merda. Então, eu acho que vale a pena você dar uma chance e descobrir em qual time você tá. Você, João, que é fã de horror clássico, você gostou ou você renegou Hereditário? Eu gostei muito. Ele tá na minha listinha de filmes assim que eu mais assisti na vida, que eu mais gostei, porque quando eu assisti esse filme a primeira vez, fazia muito tempo, igual eu tô hoje, que eu não sentia muito medo, sabe, de filme. E daí, pela experiência de ver esse filme e tal, eu fiquei assim, uma semaninha ali sem dormir. Não, eu fiquei muito nervosa, assim. Acho que passei uma semaninha também com medo de dormir sozinha. Ele brinca com isso, né? De quando você acorda de noite, a cadeira cheia de roupa, na verdade, é o capeta te olhando, né? Não, eu tinha... É um fantasma. Eu tinha um cabideiro que ele realmente parecia um bichão, assim, te olhando. Porque ele tinha um casaco, ele tinha um chapéu, parecia um ser humano na ponta do meu quarto me olhando. E aí ele brinca com isso, né? Tipo, eu fiquei... rapaz, quando tá silencioso, você escuta um... do nada. Ai, eu fiquei assustadíssima. Mas o que mais me pega, assim, sem grandes spoilers, é uma cena em que a Toni Collette, né, que é a nossa protagonista ali, uma das nossas protagonistas dessa história, ela passa por um choque tão grande, né, que ela começa a gritar. E esse grito, esse desespero que me despertou, assim, um mal-estar
tão grande que eu precisei sair da sala pra tomar uma aguinha, porque senão eu não ia aguentar. Eu fiquei, não, calma aí. Mas eu sou uma pessoa medrosa. Então pode ser que você tenha assistido e tenha falado, nada, pra mim é nada. Mas pra mim eu fiquei tipo, calma que eu vou precisar tomar uma aguinha. Ele é um filme que ele é tipo meio denso, assim, ele vai te afundando, sabe? Numa tristeza, assim, que não é nem medo, sei lá, o que é isso, mas você não consegue parar de pensar nesse filme. Tem uma cena de jantar que você fica assim, essa família aí não tem mais jeito não, vai cada um morar pra um canto e esquece. Gente, não tenha nem grupo de zap, que isso? Essa família aí não tem conserto, não. Não tem conserto isso daí, não, pô. Psicólogo não resolve isso daí, não. Não me olha assim, seu merdinha. Eu decorei as falas todas, mas estão em inglês. E eu acho que assim, essas cenas, elas são muito resultado do que o filme tá querendo falar, que é a questão de trauma, de problemas psicológicos gravíssimos que essa família tem e assim, de luto também. Eu acho que é um dos filmes que meio que iniciou isso aqui no cinema moderno, de tipo, vamos falar sobre luto. E todo filme quer falar sobre luto, mas não fala de uma maneira tão aprofundada quanto Hereditário. Porque Hereditário, quando o Ari Aster escreveu o roteiro, ele seria um filme de drama. Ele não queria que o primeiro filme dele fosse um terror. Só que daí ele começou a pesquisar umas coisas para um segundo filme. Ele falou, opa, eu acho que isso aqui cabe dentro do Hereditário. E daí ele fez essa junção. Acho que por isso ele é tão pesado. Porque ele foi primeiro trabalhado como um filme de drama. Mas ele também tem o terror. Depois de Hereditário, eu cheguei a procurar alguns curtas que ele tinha feito, né, antes do filme. Acho que esse foi o primeiro filme dele lançado, né, oficialmente, assim. Então eu fui procurar os curtas que ele tinha. E todos eles tinham uma pegada assim, doidona, bem pesado mesmo. Às vezes até meio cômica, mas ainda assim, sabe, tipo, traumatizante. Então era a cara do trabalho dele mesmo. É incrível como o Ari Aster, ele é o tipo de cineasta que você tem que tirar as coisas dele. Tem que ter um orçamento menor. Tem que, assim, não, você não pode trabalhar com um ator grande. Você tem que trabalhar com um ator mais convencional, porque os últimos filmes dele são grandes filmes, né? E eles não são tão comoventes como o Hereditário foi. Eu assisti Bom Tem Medo e tentei assistir Eddington. E assim, são filmes que eu nunca mais quero ver na minha vida, porque eu achei terrível. Eu achei que ele se alonga muito em umas coisas, não tem alguém pra falar assim, amigo, vamos conversar. Isso aqui você pode cortar, isso aqui não precisa. Um pênis gigante no final do filme, não precisa, pode cortar. Artistas que eles têm que ter menos. Quando você, sabe, o orçamento tem que ser menor. A escassez tira o melhor dele, né? A criatividade, sabe? Sim. Você tem dinheiro pra uma coisa só. Aí sim, agora... E é estranho, né? Porque, tipo, ele começou muito bem com Hereditário, depois ele foi bem de novo com Midsommar. Midsommar também foi bem marcante, assim, pro cinema. E aí depois... Midsommar é divisor, né? Muita gente adorou Hereditário, mas Midsommar, tem muita gente que adorou Hereditário e já não gostou de Midsommar. Sim. Midsommar eu vi a primeira vez e eu não gostei. Aí eu falava assim, não, eu queria gostar desse filme. Aí eu assisti ele mais 4 vezes, aí hoje eu gosto. Você vai falar, eu vou gostar. Eu não gostei, vou ver mais 3 vezes. Eu vou gostar. É tipo A Freira, que é o filme que eu mais odeio na face da Terra e eu já assisti 6 vezes. Odeio, mas vou ver de novo. Que ruim. Dá play que aí. ruim, me dá de novo. E uma coisa que eu acho que a gente pode falar sobre Hereditário é sobre a performance da Toni Collette, que é mais uma atriz que foi totalmente esnobada pelo Oscar, que merecia muito estar indicada e não foi indicada a nada, sendo que era uma das melhores performances ali de uma atriz naquele ano. E deu uma renovação na carreira dela, né? Foi, verdade. Depois disso, ela engatilhou um monte de projetos que ela virou o rosto que vende o projeto, né? Sim. E, cara, foi de verdade, assim, a mãe, né? Você não imagina que a mãe da pequena Miss Sunshine vai fazer uma mãe anos depois. Que não tem nada a ver com a mãe da pequena Miss Sunshine. Não, e assim,
todo filme, né, ele mexe com você, né, aquele microcosmo daquela família sendo torcido igual uma laranja no moedor, né, aquela opressão, sabe, aquela casa cada vez mais, parece que claustrofóbico até, né, ele começa a ficar um ambiente assim que, eu mantenho o que eu disse. Isso daí nenhum psicólogo conserta não, galera. Cada um vai pra um canto e esquece. Olha, vai morar em outra cidade. Só o distanciamento pra resolver isso daí, meu. Tanto que tem, assim, no começo do filme, vem um plano, assim, mostrando, tipo, uma maquete, né? Que é a casa da família. Sim. E é aquela obra de arte doida, né? Que tem. Que ela faz, né? Sim. Que é até parte de um outro, né? Que é a arte como obsessão. Eu falei do A Mosca que tem isso, né? O cara, ele é tão apaixonado por aquele projeto que ele começa a se transformar em um monstro. E nesse tem também isso, né? Todas as mulheres fazem arte, né? Uhum. A filha faz aqueles bonecos de colagem. A avó tinha o lance dos tapetes, né? De costura, que ela fazia, né? As tapeçarias. E a mãe tem as maquetes, né? Que ela faz. E a gente vai falar também mais pra frente de um outro filme que tem arte, né? Também. Sim. E temos aqui nesse filme Tia Lídia. Quando Tia Lídia vai falar com você acredita em Tia Lídia? Não, você não acredita em Tia Lídia. Você não deixa a Tia Lídia te engambelar. Essa atriz, ela é muito boa, cara. Ela tem aquela aparência de senhorinha, que ela é toda indefesa, e ela sempre consegue entregar a maior filha da puta que você vai conhecer. Eu acho muito legal, é um spoiler isso, não sei se vai ser cortado do final do podcast, mas é ser o jogo do copo. Porque o jogo do copo, ele é o treco mais comum já feito. Só que eu fiquei com tanto medo vendo aquilo no cinema que eu fiquei de olho fechado. Eu fechei os olhos e fiquei, não. Não, e aí, tipo, coisa muito pior aconteceu, sabe? Tipo, coisa muito pior acontece no filme do que o jogo do copo. O final é caótico, né? O final é caótico, muita coisa pior acontece. Ele ficou de boa, assistindo o filme inteiro. Chegou a brincadeira do copo, ele, eu não quero ver. E nada acontece na cena do copo. Eu tenho pra mim que filme de terror, ele só tem 2 caminhos possíveis no final. Que é ou ele crescer e ele dobrar a aposta e ele ficar muito louco, ou ele decair. Então, assim, tem um demônio. Mas o demônio, na verdade, é a depressão, sabe? Ele decai, ele vai pra realidade. Ele é o final pra baixo e o final pra cima. O pra cima é igual o Hereditário, vira uma maluquice. A gente vai dobrar a aposta no filme. Se a pessoa assistiu até aqui, agora ela tem que aceitar isso. Igual você falou, eu acho que quando vai assim, mais nessa questão, não, era depressão, era uma coisa muito figurada. Eu acho que o filme tem um pouco de medo de se assumir, sabe? Isso. Sim. É que, né, aí o filme, quando ele vai pra isso, geralmente ele o roteiro, ele não se compra, né? Ele não se vende. Não. Tinha um elemento mágico, mas na verdade é isso. Tinha um negócio de ficção científica, mas na verdade é isso daqui. Tem sempre uma razão lógica. Ele se explica demais, né? Tipo, eu não curto muito quando o filme faz isso, não. Eu gosto quando ele faz igual Hereditário mesmo, que é isso aí mesmo, é terror mesmo e acabou. Eu conheci esse filme por um TikTok, então sigam criadores de conteúdo no TikTok. Eu adorei a sinopse do filme que foi apresentada no TikTok. Nunca mais ouvi falar sobre esse filme. Ele é de 2024 e o nome dele é Exuma. E o que ele é, né? É uma família rica que tem uma maldição e ela contrata uma xamã para tentar resolver essa maldição. E o que a xamã descobre? É que essa maldição ela foi feita no túmulo de um antepassado da família. Então ela tem que chamar outros 2 religiosos, né? Só que cada um deles tem a sua peculiaridade. Um deles, ele é do Feng Shui. Então ele explica o Feng Shui como sendo o mundo se encaixando e por que cada
coisa tem o seu lugar no mundo e como que você consegue trabalhar as energias do globo terrestre, da Terra, manipulando a posição das coisas no mundo. O outro é um cerimonialista de funeral. Ele organiza o enterro das pessoas, e ele conhece profissionais da área, e ele faz orações, e ele lida com isso. E é um filme que lida muito com a morte também, né? Não só perder alguém, mas também assim, o medo do luto e também a morte na família, porque é uma criança, um recém-nascido que tá com a maldição, mas é uma maldição que foi colocada no túmulo do tataravô desse recém-nascido. Então, é aquilo, né? E também ele tem uma crítica, né? Quase todos os filmes da Coreia do Sul são sobre isso. É uma crítica ao neoliberalismo que a Coreia do Sul é imposta. Mas tem isso também, né? Que assim, eles contratam um ritual religioso para ser feito, né? E aí a xamã tem a peculiaridade, ela com o assistente dela, de ser algo bem tribal, né? Ser algo bem antigo ali da península da Coreia. Então ela tem... Eu não conheço nada sobre esse tipo de religião, sobre essa religião em específico, mas me parecia muito com as religiões de matriz africana que temos aqui no Brasil, né? Tem toques de percussão, ela dança, e no meio da dança dela ela consegue invocar a entidade para conseguir tirar, purificar aquele túmulo. E aí tem o especialista em Feng Shui, que analisa a energia que tem ali na Terra, e tem o cerimonialista de funeral que está organizando com todos os profissionais, ele está administrando, assim, como se fosse um evento, né? Esse ritual que eles têm que performar. E aí começa o mistério que eles vão no túmulo do tataravô. E o túmulo, eles ficam assim, não, mas tem alguma coisa de errado aqui. Essa maldição foi feita num lugar em que é muito especial, tem algo de errado, e eles começam a desconfiar. E acontece o pior que pode acontecer. O filme vai crescendo cada vez mais, e ele assusta, assim, ele tem momentos de terror. No final dessa cerimônia, né, eu já tenho um susto ali que acontece, que é impactante. Ele é um filme que tem umas 2h30, 3 horas, mas ele consegue segurar, assim, esse tempo longo, né, de uma forma muito espetacular. Ele consegue te prender, a história vai cada vez mais crescendo, vai cada vez mais enriquecendo. E aí, no final, na verdade, ele se mostra sendo um filme sobre a vida, porque ele tem um epílogo, é esse o nome? De quando tem um adendo no final da história? Tem a aventura toda, e aí a gente tem e essas pessoas? O que mudou na vida dessas pessoas? E aí esse epílogo, ele te enche o coração, né? Porque ele é um filme que ele fala sobre profissionais que lidam com a morte. E aí no final, ele entende que a morte, ela é parte da vida, e que é bonita e é bonita. Né? Ele tem uma parte da vida, do porquê que dói tanto quando a gente perde alguém, do porquê que dói tanto quando a gente tem que passar pelo momento de luto, porque as pessoas com quem a gente convive, elas fazem parte, né, da nossa vida. A parte de perder essas pessoas também é parte do nosso viver, né? É parte das nossas experiências humanas. É um final tão grandioso, eu só consegui ver o trechinho final, mas só a lembrança que eu vi do trechinho dele essa semana pra rememoriar esse filme, já me encheu o coração de novo, né? Já trouxe aquela alegria. E, assim, não tomem só isso como parte do filme, ele assusta pra caramba,
Mas é um filme que foi uma surpresa, assim, muito grata. Eu não consegui assistir esse filme antes, eu tava pra ver ele hoje ainda, só pra gente gravar, mas definitivamente tá na minha lista, você fala muito bem dele. Tá aqui pra assistir, espero que a gente consiga assistir nesse fim de semana. Mas eu tenho postergado assistir também. Ele sempre fala, tipo, vamos assistir. Só que eu nunca tenho coragem. Os astros têm que estar alinhados pra eu estar querendo ver um filminho específico. Porque é um filme que assusta. É um filme que, embora ele tenha uma mensagem bonita, ele é mais denso. Então eu preciso estar preparado psicologicamente. Aí eu tentei assistir hoje, mas não deu tempo. Eu tava fazendo outras coisas. Mas vem aí, espero que logo. Esse filme, eu também conheci ele pelo TikTok. E eu lembro que ano passado ele tava entre uns filmes de terror assim mais bem avaliados, que mais fez bilheteria ali acho que foi na Coreia só, que fez uma maior bilheteria, acho que foi. Até porque o filme é de lá, né? Mas uma coisa que eu gostei muito desse filme é a questão histórica que ele traz. Além do neoliberalismo, ele fala um pouco sobre a questão da Coreia e do Japão, que é uma coisa bem importante, principalmente ali acho que mais pro final do filme, né? É que é muito spoiler, né, a gente comentar sobre isso, mas dá vontade da gente ficar falando só sobre ele durante horas aqui, né? Porque, nossa, tem esse pano de fundo histórico, tem o pano de fundo crítica social, tem o plano de fundo sociologia, e tem, né? Tem o luto aí, ó, mais um tópico. Tem o luto, E tem o final de novela, né? Ele termina igual a novela. Ah, eu vou assistir. Eu acho que muita gente ignorou esse filme ano passado e deveria assistir, de verdade. O filme que eu trouxe para essa rodada é Suspiria, o remake de 2018, que foi dirigido pelo Luca Guadagnino, que é um dos cineastas assim, que eu mais gosto. Muita gente odeia, mas eu gosto muito dos filmes dele. O filme, ele é um remake de um filme da década de 70, que foi dirigido pelo Dario Argento. Mas, assim, eu considero esse filme como a forma correta de se fazer um remake, tá? Porque ele não tenta fazer igual. Ele, inclusive, faz melhor. Uma opinião impopular minha. Eu acho esse filme, esse remake, melhor do que o original. Ele se passa na década de 70, em Berlim, quando uma jovem bailarina, interpretada pela Dakota Johnson, ela entra em uma prestigiada companhia de dança e ela descobre que o local ele abriga um antigo e poderoso coven de bruxas. O filme ele tem uma mistura assim, de arte, política e também de ocultismo. O que eu gosto muito nesse filme é que ele vai para a década de 70 e ele leva o filme para Berlim, exatamente numa época onde estava acontecendo a Guerra Fria. Também tinha o Muro de Berlim. A gente vê o Muro de Berlim em alguns momentos desse filme. E ele fala também de política. Ele usa o Coven de Bruxas para falar um pouco sobre essa questão política que estava acontecendo em Berlim. Porque existe uma rachadura nesse Coven. Existem duas matronas ali e existem as apoiadoras de cada uma, né? Existe o passado e existe o novo, e o retrocesso e o que pode vir no futuro. Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto no filme. E eu também gosto muito que ele usa o body horror para falar sobre... para trazer o terror aqui nesse filme. As cenas de terror, elas são baseadas no corpo das bailarinas. Vocês já assistiram esse filme, gente? Já, eu adoro esse filme. Esse filme é incrível, Daí, né? ó, eu atrasada que não assisti. Mais um, gente, desculpa, eu falei, eu sou medrosa, eu preciso que os astros se alinhem, eu esteja com meu cachorro por perto pra poder dar um abraço e me confortar, saber que vai estar tudo bem. E precisa estar de dia. Então eu preciso que os astros se alinhem pra eu ver um filme de terror. Não é assim que funciona. Esse filme, você definiu ele muito bem, porque ele é um remake, mas ele é um remake que ele pega a história do original, mas ele transforma ela completamente, né? Ele reapresenta a história, né? De uma forma magnífica, assim, né? O primeiro, do Dario Argento, ele
não é nem o mesmo gênero de terror, assim, né? Seria um diálogo, né? Acho que o... E ele tem, assim, muito mais coisa, muito mais próxima, como, por exemplo, ele se comunicava mais com a sua época e ele se tornou um filme antiquado, né? Ao decorrer dos anos, né? Você tem que entender que é um filme de outra época. Enquanto que esse do Luca Guadagnino, ele traz todo esse pano de fundo político. Ele traz também, né, o lance de no elenco só ter mulheres, né? Todas as principais, todos os personagens ali da história são feitos por mulheres e os homens são só figurantes, né? Inclusive o personagem masculino que tem maior, assim, um papel maior, assim, no filme, é interpretado pela Tilda Swinton. Tem isso, né, assim, do filme, obras de arte, né, ele usar obras de arte, né, artistas pra representar a magia, porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas pra todo mundo que faz prática mágica e tudo mais, se associa muito a isso, né. Inclusive, o Alan Moore, ele define que a escrita dele é uma prática mágica e ele se define como bruxo, né? O Hereditário, ele tinha isso também, né? Ele tem essa coisa da prática artística como prática mágica. E eu achei, assim, eu não conhecia nada desse filme, eu dei play na Amazon Prime, e eu achei, assim, tão genial ser um coven de bruxa com dançarinas de balé moderno, sabe? E assim, aquele balé moderno o mais moderno possível, né? Elas fazem os movimentos corporais que se entrelaçam entre elas. A dança, a apresentação que elas fazem, que se chama Volk, não tem nada de terror ali, mas também assusta, porque é uma dança muito estranha. É basicamente um ritual mesmo. E a trilha sonora, que ela é do Tom York, eu acho a trilha sonora incrível, porque parece vários mantras, assim, meio ao contrário, sabe? Que dá essa cara de ritual mesmo pro filme. Sim, e, nossa, e mostra, né, também o que aconselhamento psicológico precisa ser feito com profissionais que você não pode mentir pro seu psicólogo, né? Você tem que ser o mais claro possível. Não minta pro psicólogo. Porque a garota lá, ela falava as coisas e ele, tipo, entendia que não, ela tá só passando por um surto. Assim, do filme é muito legal que a dança, o catalisador de poder dessas mulheres é a dança e é o movimento corporal. Então, assim, a magia, ela vem disso, né? E esse é mais um caso de um filme que ele poderia falar assim, não, essas meninas, elas só tão malucas, elas só tão com algum problema e tal. Não, no final ele fala, é isso mesmo, ele coloca ali um filtrão vermelho e é isso mesmo, toma sangue. Ele dobra a aposta, né? O filme que dobra a aposta. Exato. O primeiro filme, que é o clássico lá da década de 70, a inspiração estética dele foi A Branca de Neve, da Disney. Então, ele é um filme que o sangue parece ter uma cor que não bate muito bem com uma cor de sangue. Ele é muito colorido, ele é todo technicolor, assim, e tem uma fotografia meio diferentona para um filme de terror. E já aqui, por causa do contexto histórico, tem uma fotografia muito lavada e que sempre tá chovendo. Eu tinha começado a assistir o filme, acho que eu cheguei a assistir até a metade dele, só que eu tava num dia muito sonolenta, então acabou que, tipo, eu dormi assistindo, e aí quando eu acordei eu tava, tipo, que é isso? Mas eu vou assistir, gente, os astros vão se alinhar essa semana e eu vou assistir os 2 que faltam dessa lista. No fim das contas, o Halloween é só uma desculpa para revisitar o que o terror sempre faz de melhor, transformar o medo em diversão. E com isso, a gente chega ao fim de mais um episódio do Você Não Pode Sentar Aqui. Lembrando que a lista com todos esses filmes citados vai estar na descrição do episódio e também no Letterboxd, que eu vou deixar o link aqui para vocês. E se você chegou até aqui e gostou das indicações, deixe seu like, comenta e se inscreve no nosso canal no YouTube. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esquece de avaliar o podcast e deixar o seu comentário por lá também.
Você pode acompanhar o Você Não Pode Sentar Aqui pelo Instagram, @VCN Pode Sentar Aqui. E para continuar acompanhando a gente, eu sou a Vicky, @VicEvic, VIQUEVIC, em todas as redes sociais. E eu sou o João, no Twitter eu tô como The Hunger Games e no Instagram e TikTok como João Gasparini com 2 N's. Deem o follow, galera. Até mais.